Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez um vídeo longo. Então, se preparem porque hoje será um vídeo bem longo. O tema abordado aqui será: e se a história do Brasil fosse perfeita? Lembrando que a ideia não é minha. Essa ideia veio do canal Vídeo Mapas, e vim apenas contar o que ocorreria na minha opinião. O link do vídeo e do canal estarão na descrição. Esse vídeo será dividido em duas partes em que o Brasil foi colonizado e outra que ele se desenvolveu, pelos povos indígenas. Essa primeira versão contará sobre como ele seria se ele fosse desenvolvido pelos indígenas, que terão 5 civilizações fluviais. Eles estão divididos entre 5 rios. O vermelho é o rio Amazonas, o ciano é o rio Paraíba, o amarelo é o rio São Francisco, o azul é o rio Tietê, e o roxo é o rio Paraná. Dada a informação, vamos começar. As civilizações estavam começando a se expandir para o centro do continente, principalmente tribos no atual Nordeste, que por conta da seca procuravam melhores condições de vida. Indo para o sul-sudeste, as tribos também aumentaram seu território e continuam crescendo. Mas havia um grande problema: as tribos do rio Paraná estavam indo para o sul, mas as tribos do Tietê estavam indo em direção da civilização paranaense. Enquanto isso, a civilização do rio São Francisco estava indo em direção ao Tietê, então uma guerra estaria predestinada a acontecer. Só não sabíamos o momento. A civilização do Tietê estava muito perto dos paranaenses. A civilização do Francisco estava chegando mais perto da civilização do Tietê. No norte e nordeste as coisas estavam calmas, pelo menos por enquanto. Os paraibanos chegaram muito perto da civilização do São Francisco. Os amazonenses estavam em paz, pelo menos por enquanto. Os amazonenses cresceram de forma inacreditável com o tamanho do rio. Já era de se esperar que eles iriam ficar tão grandes assim. O primeiro conflito ocorre entre os paraibanos e o São Francisco. Enquanto isso, o Tietê tinha conflitos com o São Francisco e o Paraná. Esse momento da história ficou conhecido como a Grande Guerra, onde todo o Brasil atual entrou em conflito e entrou em guerra. Nesse momento, o Tietê invadiu o Paraná, e o São Francisco se aproveitou para invadir o Tietê. Só que a Paraíba aproveitou para invadir o São Francisco, o que foi completamente inesperado, causando uma grande guerra. Para o vídeo não ficar com mais de 10 minutos, eu vou pular grande parte da guerra, e para não ficar muito genérico e focado nisso, nosso objetivo aqui é outro. Pulando para o fim da guerra, no sul-sudeste a civilização paranaense foi extinta e anexada pelo Tietê, que perdeu território para o São Francisco, que também perdeu território para Paraíba. O Amazonas ficou muito grande, e não conseguiu se expandir mais. Indo para o ano de 1500, essas são as fronteiras e divisas. Nessa época chegavam os portugueses para explorar as terras que estavam delimitadas a eles no Tratado de Tordesilhas. Os portugueses começam a se expandir cada vez mais. Os portugueses são expulsos pelo São Francisco e Paraíba. Enquanto isso, no norte, Paraíba se deparava com o Amazonas e fazia uma invasão enorme. Essa invasão foi chamada pelos historiadores de a Grande Invasão. Na mesma época da invasão do Amazonas, a Paraíba também invade o São Francisco. Indo para o final da invasão do Amazonas, esse é o território paraibano. Indo para o final da invasão do São Francisco, esse é o território paraibano. Acho que já estamos prontos para usar outro mapa, bem melhor. Vou pular para 1700. Não houve muita coisa de interessante nesse tempo. Apenas a Paraíba anexando o Amazonas e Tietê. Nessa época era a primeira vez que o Império Espanhol se deparou com a Paraíba. Os paraibanos já haviam conseguido conviver com as doenças europeias. Com o tanto de invasões, eles acabaram se acostumando. Com o passar do tempo, a rivalidade entre Paraíba e Espanha só aumentou, causando uma tensão. Em 1753 a América Espanhola se dividia. O motivo disso foi porque a Revolução Francesa aconteceu mais cedo nesse universo. E a Espanha é aliada da França, então a Espanha tentou ajudar e a Revolução se espalhou pela Espanha, principalmente na América, que se tornou independente. Nessa época a Paraíba, que ainda era uma civilização, percebe que todo vizinho era refinado,
educado e civilizado. Nesse momento, a Paraíba entra em uma transição de civilização para país. Então a Paraíba muda seu nome, e em 1763 surgia oficialmente o Brasil. A Argentina e Bolívia decidiram se aliar ao Brasil. Eles eram, como o BRICS de hoje, como eles eram aliados, eles decidiram ter uma língua única que pudesse ser usada para ambos os países, e essa língua foi decidida como o Guarani, surgindo o Triângulo Guaranítico. Em 1771 todo o território sul-americano já havia sido anexado por nações soberanas e reconhecidas em todo o globo. Em 1772 a Colômbia consegue se juntar à aliança com o Brasil, Bolívia e Argentina. No mesmo ano, Colômbia anexa o Equador. Em 1774 a Colômbia se quebra e cria vários novos países. Vários desses países foram anexados nos próximos anos. Brasil faz várias trocas para aumentar seu território. Brasil continua aumentando seu território e entra em confronto com a Bolívia. No mesmo ano começa as guerras napoleônicas e apoiado pela França, a Revolução de Independência Americana, saindo da escala continental e indo para a escala global do mapa. Bolívia se rende, Peru, Colômbia e Equador formam uma união e começam a explorar algumas ilhas, iniciando uma rápida participação na colonização mundial. Brasil não reconhece o novo país, nunca houve um porquê exato disso. Pelo menos na época, o objetivo do Brasil foi realizado. Brasil fez aquilo com motivos de aumentar o seu território, aceitando reconhecer o país, se ele desse o território solicitado. Com o fim da Revolução Francesa, chegava ao poder francês Napoleão Bonaparte, que por sua vez, apoiou a independência americana. Com o início das guerras napoleônicas, a França literalmente invadiu geral, indo para o fim da guerra. Como o Brasil ajudou o Reino Unido a combater a independência americana, os britânicos decidem recompensar o Brasil e iniciam um processo de rápida industrialização. Influenciado pelos britânicos, o Brasil sai do feudalismo e entram como monarquia, e se destacam entre os americanos, e ganha certo reconhecimento entre os europeus, com os britânicos principalmente. França perde muitas colônias, até para o Brasil. Brasil percebe a frágil instabilidade no governo venezuelano, e que muitos revoltantes se abrigavam no Brasil. Brasil faz um tratado com o governo venezuelano, em dar o estado de Roraima em troca da ajuda brasileira. Brasil recebe o estado de Roraima, assim como era dito no tratado. Com o passar dos anos, Canadá e Estados Unidos ganharam autonomia, ao ponto de declarar independência e o Reino Unido nem reagir. França começa alianças diplomáticas com México e Império Otomano. Após alguns anos, em 1878, França faz uma aliança militar com México e Império Otomano. A Alemanha, vendo que tem coisa errada no meio, começa a se preparar e também faz aliados, Itália e Império Russo, que criam a ORI, juntando as iniciais do nome dos países. Ocorre a Primeira Guerra Mundial, e um forte desejo de independência por parte do povo suíço. Com o começo da Primeira Guerra Mundial, a Suíça declarou independência e declarou neutralidade, já que ela foi anexada pela Itália. Como recompensa das guerras napoleônicas, a Grande Guerra Mundial acaba. Brasil ganha um parceiro comercial, a Suíça, que ele conseguiu exportar bastante petróleo e recursos, já que a Suíça nasceu nas fronteiras de Itália e França, que estavam na guerra. Se você acompanhou até o final, não se esqueça de se inscrever. Assim, nunca perderá um vídeo, e também deixe seu gostei, porque assim, eu sei que você gosta do conteúdo e postarei mais.